Nesse vídeo eu vou pontuar algumas características de todos os mops que eu já testei, dos mops que eu tenho aqui em casa. E essas questões que eu vou te passar podem te ajudar a lidar melhor com o mop de limpeza que você tem aí na sua casa, ou se você estiver procurando algum mop para comprar. A partir das informações que eu vou te passar nesse vídeo, você vai ter uma noção melhor de qual mop escolher, qual se encaixa melhor para a sua necessidade. Antes de começar, deixa eu só te lembrar que aqui no canal já tem um vídeo em que eu faço uma resenha completa, detalhada sobre todos esses mops. Eu tô deixando o link aqui na descrição caso você tenha interesse em saber mais. Bom, eu vou começar falando sobre o mop flat e explicando rapidamente como ele funciona aqui para vocês. Aqui é onde fica a água com o desinfetante. Nessa parte aqui tem esses dentinhos, onde o paninho do mop fica passando, e esses dentinhos servem para tirar sujeirinhas mais grossinhas que ficam grudadas nesse pano aqui. E esse outro lado, onde tem essa base mais reta, é para tirar o excesso de líquido. E essa parte aqui fica vazia, sem líquido, sem água. O paninho dele é de microfibra, ele tem esses pelinhos assim. Eu gosto desse modelo de pano, desse mop, eu acho que ele limpa bem. Essa parte aqui fica bem presa, tem esse velcro. E do outro lado tem umas garrinhas, tem 3 dentinhos aqui. E tem uns vãos no próprio pano para encaixar. Então ele fica bem preso. Nunca aconteceu de ficar soltando, não. E agora, para umedecer o pano, basta encaixar o cabo assim e fazer esse movimento para cima e para baixo. Eu já vi algumas pessoas comentando que, como o líquido vem só até aqui, poderia acontecer de a água não atingir essa parte aqui do pano, porque ele vem até aqui e não consegue chegar no nível máximo de água do balde. Só que ele molha por completo sim, gente. Aqui, ó, essa borda aqui tá toda molhada. Por quê? Porque a água que tá lá embaixo, quando eu faço esse movimento aqui, ó, ela sobe por conta das garrinhas. Ela vai subindo a água e vai molhando todo o pano até em cima. Então, molha assim. Claro que vai contribuir para que isso aconteça se você colocar um pouco mais de água, tá? Não coloca pouca água, só até aqui, não. Enche até o nível máximo aqui do balde para você conseguir molhar o paninho todo. Uma coisa sobre esse mop que vocês me perguntam muito nos comentários, sempre quando eu posto algum vídeo sobre ele ou sobre outros mops, é sobre a umidade, o nível de umidade do pano depois que a gente tira o excesso de líquido aqui desse outro lado. Vamos lá, deixa eu só explicar rapidamente aqui quais necessidades esse tipo de mop atende. Para qual demanda ele é ideal. Na verdade, eu gosto muito desse mop por ele ser versátil no seu modo de uso. Se você quiser uma limpeza no piso bem úmida, para fazer aquela lavagem, você passa somente aqui, né? É o que eu faço. Quando eu quero limpar a cozinha, por exemplo, né? Fazer aquela limpeza com mais água mesmo no piso, eu passo somente aqui. Eu não passo nessa parte, eu não tiro o excesso de líquido. Então, eu passo aqui umas 3, 4 vezes, tiro o excesso aqui para não sair pingando muito, né, nessa pontinha, e vou passando no piso. Aí, às vezes, eu deixo secando naturalmente e, às vezes, eu passo ele novamente, só que mais seco, passando por essa etapa aqui. E aí, se você quiser uma limpeza mais seca, vai depender de quantas vezes você vai passar esse pano nessa parte aqui, para tirar o excesso de líquido. E agora, atendendo a um pedido que vocês sempre colocam nos comentários, é saber o nível de umidade do pano depois que a gente passa aqui várias vezes nessa área aqui do mop. Vamos lá, eu vou começar aqui passando ele na parte líquida. E agora eu vou para a parte de retirar esse excesso de líquido. E aí vocês vão contar comigo para ver a quantidade e depois ver o nível de umidade do pano. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Vamos ver. Passei aqui 10 vezes e agora eu vou fazer um teste usando um papel toalha. Tocando assim, ó, ele tá úmido. Claro, né, gente? Não tem como ficar completamente seco, né? Porque essa área aqui do mop é somente para tirar aquele excesso de líquido. Mas daqui a pouco eu vou comparar esse tipo de mop aqui com o mop circular, aquele mop giratório. É completamente diferente, o nível de umidade é completamente diferente. Esse daqui fica bem mais enxuto do que o outro. Tocando assim, ó, minha mão fica
levemente úmida. Vamos lá, eu tô agora com um papel toalha aqui, eu vou colocar o papel toalha aqui em cima e vou dar uma apertadinha para vocês verem. Aqui em cima, outra parte, tá vendo? Transfere mesmo, como eu falei para vocês. Tá úmido, mas observe que o papel não tá muito encharcado, muito úmido, ó. De todos os mops que eu já testei aqui, esse é o que mais deixa essa sensação de paninho, pouco úmido, quase seco. Esse daqui você consegue ter um controle maior na hora de torcer, na hora de tirar o excesso. Vamos falar agora de outro mop. Esse aqui é o giratório, o Perfect Pro. Já falei sobre ele em vários vídeos aqui do canal. Uso há muito tempo, ele é muito resistente, maravilhoso. Eu tô deixando o link dele e dos outros mops que eu tô falando aqui na descrição, caso você tenha interesse em comprar, tá bom? Esse daqui, falando também rapidamente aqui sobre ele, tem essa parte aqui giratória, que é de inox. Maravilhoso, isso aqui não enferruja, gente. Tem muitos anos esse mop e ele tá assim, em perfeito estado. Essa parte aqui você consegue remover para fazer limpeza, enfim. Isso é muito prático também. Tem essa alça aqui. E aqui é onde você coloca a parte do pano, né? Para girar. E aqui é para tirar o excesso de líquido, para centrifugar. A parte do pano dele é comum, igual a outros mops mesmo, assim. O legal dele também é o cabo, né? O cabo é gigante, gente. De todos os mops que eu já testei, que eu já vi, esse daqui é o que tem uma amplitude maior, assim, de comprimento do cabo. Vocês ouviram esse barulhinho que ele tá fazendo quando eu faço giro? Certamente eu preciso colocar óleo em alguma parte dele. Eu ainda não parei para ver isso, mas eu tenho que ver onde exatamente eu tenho que colocar o óleo. Mas mesmo assim, mesmo com esse barulho, ele continua girando aqui, ó. Bem fácil. Mas eu tô considerando o fato de ele já ter muitos anos aqui comigo. Ele já tá, de certa forma, velhinho, né? Então é compreensível que ele tenha alguma coisinha não funcionando muito bem, né? Vocês viram aí que eu tô fazendo vários movimentos aqui. Acho que eu já fiz mais de 10. Esse movimento aqui para cima e para baixo, para retirar o excesso de líquido. Então, mostrar para vocês aqui agora a diferença entre o processo de centrifugação desse mop e do mop flat, que eu mostrei anteriormente para vocês. Eu bati aqui várias vezes, e é claro que quanto mais você fizer esse movimento aqui, você vai tirar mais o excesso de líquido. Mas aqui eu tô observando que eu continuo fazendo esse movimento e não tá caindo mais líquido nenhum aqui embaixo. Então não vai adiantar eu continuar aqui, eu acho que não vai mais mudar o nível de umidade do pano. Eu vou apertar aqui esse pano para vocês verem se vai sair líquido. Ó, vocês viram aí que caiu, né? Vou apertar de novo mesmo, ó. Tá vendo? Então, esse processo de centrifugação desse tipo de mop aqui, eu acredito que todos nesse estilo assim, mop giratório, ele não deixa o pano com pouquíssima umidade, como é o caso do mop flat. Ele fica um pouquinho úmido. Então, se você não gosta de passar pano na casa e ficar com aquele excesso de líquido e aí demorar mais para secar, e tem piso também que não se adequa muito bem, né, a esse tipo de limpeza mais úmida, talvez esse tipo de mop não seja para você. Porque como você pode observar aqui, ó, eu vou apertar as outras áreas aqui do mop só para você ver, tá? Só um teste aqui de nível de umidade. Ó, muita umidade ainda, tá vendo? Muita umidade. Eu vou aproveitar e fazer esse mesmo teste de apertar assim com o outro, o do mop flat. Vou tirar aqui, ó, vou apertar aqui. Ó, tô apertando bem forte. Gente, isso molha minha mão um pouquinho. E ó, ele tá úmido ainda, mas quando eu aperto aqui, ó, eu vou apertar assim, ó, só molha a minha mão aqui, molha um pouquinho mais minha mão quando eu aperto. E eu vou fazer uma dobra, ó, cai umas gotinhas, mas não cai na mesma quantidade que o outro. Então, vocês conseguiram notar a diferença entre o nível de umidade desse paninho aqui e o sistema de retirada do excesso de líquido do mop flat e esse mop giratório? Tem uma grande diferença, né? E uma coisa importante também para eu te dizer aqui, que não dá pra gente comparar no sentido de dizer que um é melhor que o outro por conta dessa questão do nível de umidade do pano, tá? Isso também depende muito da sua necessidade. É importante a gente observar também que esse sistema aqui do giratório
Pela estrutura aqui desse tipo de balde aqui, não foi feito exatamente para deixar o pano completamente sem umidade. Foi feito para tirar o excesso de líquido, para não ficar pingando na hora que você for passar o pano. E um outro detalhe que a gente tem que considerar também é que esse modelo aqui de refil, né, de microfibra, é totalmente diferente desse outro modelo aqui, do Mop Flat. Aqui tem uma quantidade bem maior de tecido, né, de pano. E ele é todo distribuído assim em tirinhas. Então essa estrutura aqui de pano, para tirar realmente assim o excesso de líquido, só torcendo mesmo com as mãos. Já o Mop Flat, ele tem essa tira só de pano, não é aquela coisa de ter muitas cerdas. Então isso já facilita, já contribui também para que ele não fique com tanta umidade depois que a gente passa aqui. Tem também o sistema dele aqui de tirar a água, que também é bem mais eficiente, né? É uma paletinha bem fininha e ele consegue passar aqui, ó, e tirar bastante água. Agora sobre o Mop Spray. O sistema dele é totalmente diferente dos outros mops que eu mostrei. Principalmente porque essa parte aqui do pano não tem contato direto com a água. Ele é mais básico, ele é prático também, porque é somente isso aqui, gente. Não precisa de balde, não precisa você molhar pano para poder limpar a casa. A água você coloca nesse recipiente aqui e aí você vai borrifando, a água sai aqui, em formato assim de spray, e você vai borrifando e passando o pano. Eu sei que tem muita gente que conhece, sabe como é que funciona esse Mop Spray, afinal de contas ele tá aí no mercado há muito tempo, né? Mas é sempre bom, assim, uma explicação rápida, porque ainda tem gente que não conhece muito bem, né? Não usa. Aí eu sempre gosto de trazer essa informação antes. Inclusive, gente, vocês devem ter notado que esse mop aqui é novo aqui em casa, tá? Eu comprei recentemente na Shopee, tá no vídeo de comprinhas que vai sair brevemente aqui no canal. Depois vou mostrar melhor ele pra vocês, mostrar se foi uma compra que realmente valeu a pena. O paninho dele tem a mesma pegada do paninho do Mop Flat. As cerdas são mais, os pelinhos são mais curtinhos, sabe? Eu gosto também desse tipo de pano, acho que ele limpa bem. Ele tem essa flexibilidade aqui para os lados, para frente, para trás. É um modelo de mop que eu gosto bastante. Pelo fato de esse paninho aqui não ter contato direto com a água, o sistema dele ser diferente, né? Esse modelo de mop é o que faz a limpeza mais seca de todos os mops que eu mostrei aqui. Mas, obviamente, repetindo, não dá para comparar esse modelo de mop com os outros modelos, né? E a questão da umidade do pano, se você quer uma limpeza mais úmida ou menos úmida no piso, vai depender da quantidade de vezes que você aperta o gatilho para sair o líquido aqui. Quanto mais você apertar, principalmente no mesmo lugar ali, vai molhar ainda mais o pano. E o pano vai ficando mais úmido ao longo da limpeza. Então, o controle da umidade do pano é todo seu. Vai depender de como você vai apertar o gatilho aqui para molhar o piso no momento da limpeza. Já esse mop também é giratório, mas ele tem uma proposta diferente. Ele separa a água suja da água limpa. O paninho dele, na hora da limpeza, não tem contato nenhum com a água suja que é descartada na hora da torção. A água limpa fica aqui dentro, junto com o produto de limpeza, e a água suja fica nessa borda externa. O paninho dele é bem parecido com o do Mop Flat, o Mop Spray, bem macio também. E ele funciona assim, eu coloco água naquela parte do meio, tampo e giro o cabo do mop. Tem um sistema nesse mop que faz com que a água seja esguichada para cima, ou seja, para o pano. Nesse primeiro momento eu coloquei pouca água no reservatório, não chegou até o nível máximo. E eu fiz o teste do papel toalha para mostrar a vocês a questão da umidade do pano. E por conta da pouca quantidade de água que estava no reservatório, o pano molhou pouquíssimo. Aí eu completei a quantidade de água no reservatório, chegando no nível máximo, repeti aquele processo de giro com o cabo do mop e olha só, o pano ficou bem mais molhado. Então esse mop também pode ser uma boa opção para você que gosta de limpeza mais seca, porque o nível de umidade do pano vai depender da quantidade de água que você coloca no reservatório. Além disso, ele também é ideal para quem tem agonia, um pouquinho de nojo, de usar mop que usa a mesma água para enxaguar até o fim da limpeza, que é o que a maioria dos mops propõe, né? A única desvantagem desse mop é que o formato dele, assim, circular, não favorece que a gente consiga limpar os cantinhos, mas ele também pode ser útil para limpar vidros, eu gosto bastante.
Bom, eu trouxe o mop triangular também para você analisar e ver se ele se encaixa na sua necessidade. Para usar, tem que umedecer o pano numa bacia ou água da torneira mesmo. E ele faz a torção assim, puxando para cima. Eu acho que ele faz uma torção eficiente, tira bastante água. Eu fiz o teste do papel toalha, ele transferiu uma quantidade bem parecida com o do mop flat. Eu acho esse modelo de mop bem interessante, mas ele não é o meu preferido da lista. O que eu uso mais aqui no dia a dia é o mop spray e, em segundo lugar, o mop flat. Uma coisa que eu vejo que incomoda muita gente são aquelas manchas que ficam quando a gente passa o mop no chão, em alguns pisos, né? É a mancha da água, da umidade mesmo. E aí eu vou colocar alguns pontos aqui, caso você esteja passando por esse incômodo também, eles podem te ajudar a amenizar a situação. Na verdade, o uso dos produtos que você usa no mop tem muito mais a ver do que exatamente o mop. Eu já vi gente colocando água sanitária, sabão em pó, até outros produtos mais pesados para passar pano na casa. E eu não recomendo esses tipos de produtos mais pesados assim, em mop principalmente, porque eles podem danificar as peças do mop, que além de afetar a qualidade ali do piso, porque tem pisos que realmente não recebem muito bem esses produtos, né? Podem enferrujar alguma engrenagem do mop e deixá-lo com defeito. Então eu já recomendo aqui para vocês detergente neutro. Ele é sensacional para fazer limpeza de piso. E um outro detalhe, não precisa ser em grande quantidade também, é só um pouquinho. Vamos colocar aqui uma colher de sopa de detergente para um balde do mop. Se for o mop spray, você pode colocar uma colher de chá de detergente neutro e encher aquele recipiente de água. O detergente neutro é para quando você quer fazer uma limpeza mais pesada no seu piso. Se for só para finalizar a limpeza, depois que você varre ou passa o aspirador e dá aquele cheirinho na casa, você pode usar somente o desinfetante, diluir em água e aí você vai deixar a casa perfumada. Tem que tomar cuidado também com a quantidade do desinfetante, porque o excesso do desinfetante e o excesso também do detergente podem causar manchas no piso. Sim, gente. No caso do desinfetante, na própria embalagem tem a recomendação, né? A quantidade certa que você tem que diluir na água. Então é só olhar na embalagem. Que observe, produtos fortes que não são recomendados ou produtos que são recomendados, mas em quantidade maior, conforme o tempo for passando, quanto mais você usa aquele produto no seu piso, ele vai se acumulando ali. Porque quando você usa o mop, não tem aquele processo de passar o produto e depois enxaguar. Você vai passar o produto e ele vai ficar ali. Então, se você coloca em grande quantidade, pode ser que com o tempo ele fique se acumulando e pode causar realmente aquelas manchinhas, não fica com um aspecto bonito, de limpo, sabe? E uma outra coisa importante, tem desinfetantes específicos para cada tipo de piso. Então, se você prefere ir por essa linha, né, de procurar um desinfetante próprio para piso, para cerâmica, próprio para porcelanato, para piso laminado, aquele piso de madeira. Você pode ir por essa linha de procurar os produtos específicos para cada piso, isso pode funcionar muito bem. Mas se você quiser ir pelo básico, o detergente neutro funciona para qualquer tipo de piso. Outra coisa que ajuda a não ficar com mancha e pode potencializar a limpeza do seu piso é usar água quente no mop. Mas é muito importante você se atentar e ver se o seu balde do mop pode receber água quente, para depois ele não derreter, né? Não ser aquele plástico que não aguenta água quente. Qualquer coisa você faz um teste, sei lá, em alguma área, assim, no cantinho ali do balde, para saber se tem algum problema. Mas a água quente é muito boa para limpeza, quando você coloca com o detergente neutro, potencializa muito esse processo. Eu já fiz aqui, eu faço às vezes, na verdade, com o mop giratório, aquele Perfect Pro. Já coloquei água quente ali, não tem problema nenhum. Pelo menos esse que eu uso é bem tranquilo. Se o piso estiver com uma mancha que seja mais difícil de sair, com água quente, em uma passada só, sai facilmente, uma beleza. E a água quente também ajuda a amenizar aquele aspecto de piso manchado depois que você passa o pano. Outra questão que eu queria comentar aqui com vocês é com relação àquele paninho do mop. Tem muita gente que usa mop e vai lavar o pano somente 3, 4 dias depois. Aí vai usando no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia vai lavar. Não recomendo que você faça isso. Geralmente os mops vêm com 2 paninhos, então você pode ir revezando. Assim que você terminar de fazer uma limpeza, lava o paninho, deixa secando. Geralmente esses panos secam rapidamente, né? Deixa secando e vai usando o outro. E assim você vai revezando, porque o paninho limpo faz toda a diferença, gente. Em contrapartida, o pano sujo, o que é que ele vai fazer?
a ajudar a espalhar ainda mais a sujeira. Então, talvez a reclamação com relação a manchas, aquela limpeza que não fica tão eficiente, que o piso não fica muito brilhando, talvez seja também por conta disso. Tem excesso de produto ali no pano, tem uma sujeirinha que ficou ali grudada, e aí a limpeza não fica tão eficiente. Então é importante você fazer essa limpeza sempre que você terminar de usar o seu mop. Eu acho que o mop flat, aquele lava e seca e o mop giratório são boas opções para pisos comuns, cerâmicas, com brilho ou fosca, enfim, esses pisos que você percebe que são mais fáceis de lidar, que não mancham com facilidade, sabe? Já no caso de porcelanato, principalmente aquele porcelanato com brilho, eu recomendo o mop spray. Mas não recomendo por experiência própria, tá? Eu recomendo mais por pesquisas que eu fui fazendo. Aqui em casa não tem um porcelanato com brilho e vi muita gente comentando que o mop spray é muito bom para porcelanato com brilho, por ele fazer essa limpeza com nível de umidade mais controlada do pano. Então, eu vejo muita gente elogiando, gostando desse mop para esse tipo de piso. O mop spray, quando você passa assim no piso, segundos depois, aquela umidade seca muito rápido, porque a quantidade de água que a gente joga ali pelo jato é menor em comparação aos outros modelos de mop. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários qual mop você prefere, qual você já usa há muito tempo e você gosta, qual mop você tem vontade de testar. Comenta aqui para eu saber. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve para você acompanhar os vídeos novos que eu faço por aqui. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.